Deixa eu ver meu telefone. Nossa, minha amiga faz um muito estranho. Foi matar nervosa, amiga? Fala, dentista. Boa tarde. Eu sou Juliana Rossi, dentista protética há mais de 20 anos. E nós estamos em mais um OdontoCast. Eu estou com a Nath. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie, dentista mestre especialista em periodontia. Eu tô com a Mai. Boa tarde, gente. Eu sou Maiara, cirurgiã dentista há 10 anos, clínica geral. E eu tô com a Bruninha. Mais conhecida como Noninha, estagiária da Revigore no último semestre de odonto. Show! E hoje nós vamos falar sobre por que fazer dentística, tratamentos com facetas de porcelana e de resina. Solta a vinheta aí. Então vamos lá. É claro que eu sempre vou falar que a pessoa tem que fazer dentística, né? É a minha área, eu gosto de dentística. Mas a gente tá com uma energia muito boa do final de semana. E no final de semana a gente viveu, então, presencialmente a primeira turma de mentoria. E aí foi muito mágico, eu senti a energia da galera, né? Foi show. Tudo que a gente fez ali. E eu acho que reforça ainda mais aquilo que eu sinto pela dentística e aquilo que eu sinto por transformar a vida dos pacientes, né? O quanto que é incrível quando você faz algo que é visível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, do quanto é possível usar isso a nosso favor para todo o resto que a gente vai precisar que o paciente colabore. Você, Maiara, que é clínica geral, e que então você já viveu um pouquinho de tudo, o que a dentística tem que te atrai e que te fala assim, pô, isso aqui é legal. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que primeiro começa com a transformação do que é belo, né? Da beleza da odontologia. Então, um simples dentinho que você consegue esculpir de uma forma mais adequada e você mostra aquilo para o paciente, já encanta. Então, eu penso que se um dente tem um poder de encantar, imagina você conseguir fazer isso num sorriso, transformar o sorriso de uma pessoa. Então, é transformação de vida, né? E só igual você estava falando, a gente viveu isso com o curso, e eu e a Nath, a gente teve a oportunidade de estar um pouquinho antes, e poder vivenciar a parte do mocap. Então, só a parte do mocap, de você experimentar, e eu tive essa experiência de colocar o mocap na minha boca e ver realmente a transformação imediata, eu acho que é fantástico, porque realmente toca a pessoa e transforma, te dá uma força. Eu fiquei com uma força ali, a minha autoestima subiu, eu falei, gente, agora eu vou ficar sorrindo eternamente. É transformador. Então eu acho que a dentística, a estética, a dentística associada, ela tem um poder muito grande na vida da pessoa que vai atrás de melhora, de buscar uma qualidade bucal e tudo mais. Porque o que a gente viveu, para quem não entendeu aí, a gente viveu no final de semana da mentoria, a gente analisou os próprios alunos, né? Então foi ali, quem sabe, é tipo capela mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? Que a gente tirou foto de todos eles, aí eles fizeram o planejamento da boca deles mesmo, e com enceramento, diagnóstico, mas de uma forma que fosse pequenas mudanças que fariam grandes diferenças na boca. E aí a gente fechou com chave de ouro quando provou os mock-ups e todos ficaram muito legais, né? Nossa, cada incrível. Um com a sua individualidade, o seu contorno ficou incrível. E ali eu percebi, caramba, o quanto isso é empolgante, né? A dentística, essa parte de transformar o sorriso do paciente é extremamente empolgante na vida do dentista. E hoje eu posso falar com conhecimento de causa que, pô, você 10 anos, eu 15 anos depois, a gente já tá num ponto que poderia estar, assim, entre aspas, cansada, exato. fazer a mesma coisa.
mas nunca é a mesma coisa. É sempre, cada paciente que vem é uma coisa diferente, é uma transformação diferente, é uma experiência. Porque, imagina, é a mesma coisa que a gente faz, os processos são os mesmos. Sim. Mas é uma nova pessoa que você vai... Muitas vezes é o que eu falo, que os meus pacientes, eles não pedem para fazer faceta. Como eu enxergo, então eu vejo oportunidade em qualquer sorriso. E aí eu vou despertar um desejo que ele não tinha. Olha a caminhada, que incrível. Eu vou despertar um desejo que ele não tinha e eu vou atingir esse desejo e vou superar a expectativa dele. Então, é um negócio que dá tanto gás, além do que... É um serviço extremamente lucrativo, né? Que eu falo justamente isso, porque não só financeiramente, ele é extremamente lucrativo e para mim o mais lucrativo e reconhecido, justamente porque o meu paciente é uma vitrine, ele não precisa, eu não preciso nem pedir para ele para falar de mim. Então, por exemplo, você colocou o mocap, ficou alucinada lá com o mocap na boca. Incrível, não queria tirar. Eu só queria tirar foto. Só foto. Então, assim, aconteceu com fantástico. você. O encantamento aconteceu com você. Imagina você com as facetas na boca. A gente não precisa pedir. É fantástico. Você vai rir o tempo inteiro e o outro vai perguntar. É um serviço que o outro vai perguntar. Nossa, que sorriso lindo. Então, não é você que... Ninguém precisa pedir para o paciente oferecer. É diferente, com todo respeito a todas as áreas da odontologia, porque elas são complementares, uma não vive sem a outra, mas é diferente, por exemplo, de fazer uma endodontia, né? Claro. O paciente, ele vai valorizar muito quando ele tá com dor, mas lá no churrasco, ele não vai, ele pode rir, mas ele não vai mostrar a endodontia dele, né? Realmente. Então, esse lado da dentística que transforma a vida do paciente... Eu vejo que me dá muito gás, me dá muita energia, muita vontade de ir lá e fazer novamente. E hoje a gente tem muito apelo de mídia, né? Hoje você olha na boca dos artistas, cantores, você vê que ali tem, a maioria, tem dentística no meio. Então hoje não tem como falar de odontologia e não falar de dentística. Sim. Eu diria que a dentística, ela tem duas características. Ela transforma e ela cura, né? Porque hoje a gente cura cárie com dentística. Sim. Com restauração, com peças de porcelana, não importa. Mas é o que a gente tem hoje de material restaurador que vai curar a doença. Lesões não cariosas, que os pacientes estão com uma incidência maior. A bifração, né? Então, eu acho que a dentística veio para ampliar a área de atuação para evitar que o paciente entre em prótese, por exemplo. É claro que uma indireta é uma prótese. Sim. Mas, por exemplo, se você cuidar daqueles detalhes que você... Porque a dentística é aquela coisa de milímetro. A dentística é do pequenininho, né? Então, se você começar a cuidar do pequenininho... Né? Eu tenho uma escola super conservadora, então eu vou querer sempre adicionar, se possível, não tirar nada do paciente. Então, se você vai prestar atenção no pequenininho, você está atento à saúde do paciente. Então, não é fazer dentística a qualquer custo para fazer faceta, porque você se treina a olhar os detalhes e você vai ver uma trinca, porque na dentística você vai querer estratificar, você vai querer... Você está treinando o seu olho para trabalhar com coisas milimétricas. Então, você também vai estar mais atento se o paciente tem uma trinca, se não tem, porque você está atento à forma do dente. Fica mais fácil de enxergar isso. Exatamente. Né? Conta a sua experiência, Bruna, de ver o que acontece com o paciente depois que a gente entrega. Eu sei que vários pacientes têm reações diferentes, mas a gente teve uma paciente que chorou horrores. Né? É muito bonito mesmo a reação dos pacientes, né? Porque, igual a Ju falou, endodontia é muito legal. O paciente, você tira a dor dele, que na maioria das vezes ele vai para fazer um tratamento de canal quando tá com muita dor. Mas você vê a pessoa que tinha vergonha de sorrir e que... Não se socializava, né? Não socializava, às vezes não sorria muito e... ver o sorriso dele, assim, e ver que ele agradecer e chorar, e, nossa, é muito legal, muito bonito. Eu repensei muito, assim, eu sempre achei que era uma coisa que eu não faria, que eu não tinha jeito desde o começo da faculdade. Realmente não era uma coisa que me encantava. Prótese, sim.
Dentística não, mas hoje em dia eu vejo com outros olhos. Porque a dentística que a gente vê dentro da faculdade é uma dentística mais curativa, né? Sim. Eu acho que quando a gente sai que tem esse boom de 1000 possibilidades. Porque também é muito importante pro paciente ver o sorriso dele bonito, né? Ele não precisa estar só com não ter cárie ou ter um tratamento de canal feito certinho. Não, pra ele também é importante tá com dente bonito. E eu acho isso bem legal da dente. Porque aí a gente envolve outros fatores, né? É. Não só, óbvio, que o pilar principal é ter a saúde, né? Sim. Mas aí a gente tá falando de autoestima, né? Isso, De também acho conseguir- muito importante. Ter um sorriso bonito, eles querem. Sim. E esse poder, né, Ju? É. Na Eu verdade, vejo com quando a outros gente pensa que a gente pode... Foi a dentística e a possibilidade da gente transformar. E aí a faceta ela pode se encaixar também em prótese. Então vamos falar assim, foi a transformação do sorriso, né? Poder transformar o sorriso do paciente com algum material restaurador, que seja resina, que seja porcelana. Foi isso que permitiu o dentista entrar na vida do paciente por outra porta, que não é a porta dos desesperados, lá, né? só vai lá. Da dor, da É chateação. mesmo? Porque ele vem com um ar diferente, né? Eu sempre falo que é a minoria dos meus pacientes que procuram estética ainda, mesmo hoje, que é tão falado, né? Ou eles não me falam, porque eles já sabem que eu vou falar, porque eles me conhecem muito, já sabem que eu vou sempre pontuar o que tem de estética, porque eu dou opção ao meu paciente de decidir ou não ficar mais bonito. Por isso que eu falo que é tão poderoso e muitas vezes tão negligenciado, porque a gente tem um poder tão grande de simplesmente dizer para o paciente que ele pode mais do que aquilo. Quando, na verdade, muitas vezes o paciente ele já se convenceu que ele está fadado a ficar daquele jeito. Então, por exemplo, a gente fez uma transformação com faceta de resina e a paciente falou assim, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso em mim. Eu sei que é possível. Eu conheço pessoas que fizeram, porque ela também conhece. A amiga dela já tinha feito comigo, então tá próximo dela. Eu sei que tem faceta, mas eu nunca imaginei que a minha boca dava. Porque aquilo, se a gente não conta para o paciente que eu posso fazer alguns detalhes, e às vezes é 1 milímetro, às vezes é um ângulo Que já faz. que eu faço e Uma que muda bordinha, né? completamente o dente do paciente. Então, para ele é distante. Então, às vezes, por isso o paciente não pede, porque tipo assim, não, no meu caso... Não vai... No meu caso... não vai dar certo, não, pra mim não dá. E aí ele fica até com vergonha, ele já comprou aquela ideia que ele vai viver desse jeito. Então, por isso é tão importante, né, conversar com o paciente e mostrar para o paciente o que a gente pode fazer. Então, olhar, né, ali a boca do paciente, o sorriso do paciente e ver que ângulozinho que eu poderia mudar e que pudesse transformar toda a vida. Porque isso me faz ter o poder de fazer o paciente fazer tudo que ele precisa fazer na boca dele. Eu tenho um grande trunfo, que olha, para fazer isso, então não é a faceta isolada do resto, não. Porque quando ele compra a faceta, ele compra o pacote. E ele se motiva, né? Tem muitos pacientes que você mesmo fala. Muito. O paciente senta aqui na minha cadeira, ele vai ter motivo de escovar, de cuidar pra quê? Ele se olha e não vê motivo. É fácil julgar um paciente que não escova, não passa fio dental, mas você parou para prestar atenção se tem condições? Você passou fio dental no seu paciente para saber se ele consegue passar o fio dental? Se não tem degrau na restauração dele? Qual a motivação que ele tem se ele não gosta nem de sorrir? Você acha que ele vai querer escovar o dente dele? Então, a gente dá um gás, a gente dá um poder, né? A gente tem um poder muito grande na mão. O poder de conseguir vender as outras coisas muito mais fácil, porque perto do tratamento com faceta, então todo o resto ficou barato. Entre aspas, beleza, então tá. Agora ficou barato. Eu já dou eu dou um valor diferente um comparativo diferente pro meu paciente. E se ele quer chegar lá, nós vamos ter um caminho. Então, respeitando o caminho lá de COI, né, da faculdade, Sim. que é periodontia, aí eu vou fazer tratamento curativo, aí eu vou observar a oclusão do meu paciente, e aí eu vou entregar estética. O que foi? A gente tá testando aqui o microfone.
Deu certo? Não sei, continua. Ai, gente, é ao vivo, é assim. Ai, meu Deus. Ô, Ju, mas conta... Fala um pouquinho do que você sente com a dentística, porque você faz dentística desde o começo, né? Assim, a dentística, você respira isso. A gente tá começando agora. Como é pra você agora? É a mesma... Ou qual foi você o ponto sente a mesma coisa principal, que né? você sentia desde o começo? De sentimento mesmo, de sentimento. é muito melhor agora, né? Porque eu sinto que eu faço o que eu quiser. Esse é o sentimento. Quando eu sento na cadeira. E aí eu fico cada vez mais arrojada. Por exemplo, como eu sou muito do pensamento conservador, eu acredito que eu sempre falo isso, a primeira necessidade que eu preciso atender do paciente é a estética, porque eu já sei que ela é favorável para mim. A segunda necessidade é que dure, né? O tratamento. Tá tudo bem, Nath? Tô vendo que ela tá ali conversando com o microfone. Então, a primeira necessidade, eu vou atender a necessidade estética, mas eu também preciso que isso dure, né? Sim. Então, eu preciso fazer o trabalho durar. E eu entendo que para o meu trabalho durar, eu preciso conservar dente. É simples assim para mim. Nada que eu coloque na boca do meu paciente vai ser melhor do que o esmalte dele. Então, eu vou cuidar disso. E eu acho que essa é uma linha muito tênue entre transformar a vida do meu paciente, mas de uma forma mais conservadora possível. Então, é claro que eu vou, em vários casos, eu vou desgastar esmalte sim, porque eu não sou hipócrita, eu desgasto esmalte sim, mas eu vou desgastar com critérios. E o que eu vejo da adesão hoje de ser mais conservadora, eu sou mais arrojada. Então, por exemplo, eu faço reconstrução em um molar que, se eu olhasse há um tempo atrás, eu ia falar, isso aí não vai parar. Eu já fiz, assim, tava quase na cervical. Era praticamente uma coroa que não tinha preparo, reto, quase na cervical. Restaurei tudo e falei pra paciente. Falei, ó, isso aqui não tem a mínima chance de dar certo. Porque tá reto o seu dente, eu fiz o dente todinho na resina, mas vamos testar? O paciente fala, vamos. O máximo que vai acontecer é quebrar. Então, eu já faço isso porque eu boto fé em adesão e oclusão, em uma mordida equilibrada. E isso me traz, me deixa com um sentimento melhor ainda pela dentística. Eu falo, caramba, dá certo. Diferente dos meus pinos metálicos ou de outros pinos metálicos, que eu falo, caramba, fraturou e veio uma parede inteira. Então, eu acredito na odontologia que é conservadora. Eu acredito que se o paciente não precisasse do dentista, é claro que ele ia ter uma dentição muito melhor. Porque quando a gente quer intervir em um tratamento, a gente está mexendo em algo. Então, eu acredito que lá atrás se mexeu porque acreditava nos princípios mecânicos da época e isso fez desgastar mais dente. Então, por exemplo, acreditava que um selamento biológico era uma cárie, ela restaurava. Hoje a gente não faz isso, mas em contrapartida coloca faceta. Por isso que eu acho que tem que ser bem consciente. Então, hoje o sentimento de fazer qualquer restauração, por exemplo, eu pego reconstruções e eu não sinto mais nada de medo, sabe? Eu vou lá e faço, por mais que seja trabalhoso. E não significa que eu faço e na primeira vez fica ótimo. Não, pode ser que eu tenha que repetir, mas é gostoso, né? Então, porque eu me sinto segura de fazer o que eu faço. Justamente, eu acho que pela essa junção. A minha habilidade acompanhou, eu fui fazendo testes que eu vi que, isso dá certo. Se eu tiver uma oclusão equilibrada. E aí a dentística precisa conversar com a oclusão, né? Porque, na verdade, a odontologia tem que conversar com a oclusão. Sim. E a mesma emoção de felicidade. Sempre quando eu entrego um sorriso, o sentimento é o mesmo, assim, eu falo, quando eu começo, muitas vezes eu falo, nossa, esse caso aqui é top, esse caso vai ser o melhor caso da minha vida. E eu vejo que a dentística me faz ser, eu não sou protesista, mas me faz ser uma dentista que faz prótese de forma melhor. Mas foi a dentística que treinou meu olho para coisas pequenas. Porque embora eu fosse já protética, essa visão milimétrica de ângulo, de encaixe, de bossas, eu não tinha na prótese, né? Eu acho que quando eu era só protética, eu fazia dente que parecia prótese mesmo, eu fazia prótese. Hoje eu faço prótese que eu quero que pareça dente.
Ao É contrário, diferente né? uma coisa da outra. E não é tão simples assim, né? Por isso que toda a minha visão, tudo que eu enxergo, eu quero contribuir, porque eu levei muito tempo para enxergar um ângulozinho. E às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo que eu tô enxergando, né? Ela não consegue absorver o que eu tô falando. Sim. E tudo bem, ela também tem a caminhada dela. Você acha que para escolher a dentística, você escolhe ou ela escolhe você? Num termo Eu geral. acho que existem algumas características que são favoráveis. Você acha que tem dom? Não. Eu acho que tem pessoas que pegam coisas mais Mais rápidas, como eu fui. Então, eu via que na faculdade, no curso de prótese, na faculdade, eu tinha uma velocidade diferente das outras pessoas. Eu não acredito que uma pessoa não vai chegar lá. Eu acredito que talvez ela precise de mais tempo. É porque é técnica, né, Ju? É técnica. Treinamento. É treino, não é? É treino, isso. É treino. A cada vez que você repete, você vai fazer de um pouquinho melhor. Então, eu acho que a pessoa que treina muito, habilidade, qualquer treino, né? Até, sei lá, um atleta, um Sim. jogador de futebol é treino. E também ela tem que treinar o emocional dela. Pra estar preparado pra aguentar os possíveis erros, né? Você tem que estar ali e falar assim, bom, eu vou errar e se permitir, porque eu vejo que o emocional atrapalha demais, né? Porque a pessoa ela já quer começar fazendo muito bem feito, não é assim. Começar fazendo estratificação. E a gente tava conversando, um pouquinho antes da live. Quer correr sem Poxa, você vai errar. fazer um caso de faceta, nunca fez. Joga a seu favor, né? Pega um caso de faceta, já fez lá tudo bonitinho, igual a Mai, fez tudo bonitinho, fez o enceramento, vai provar o mockup, até mesmo para fazer um caso de faceta. Mas você tá lá estudando o caso do seu paciente, show de bola, você vai fazer a venda através do mockup, show de bola. Vai chegar lá, você vai estratificar, vai colocar 4 camadas de resina. Para com isso, seu paciente não quer isso. Pergunta para ele se ele quer, já começa por aí. Não é o desejo dele. Para que você vai... É como assim, você vai dar a largada e você vai dificultar a sua largada? Não, cara. Pega um tubo de resina só, uma cor só. Se você tem substrato igual, você vai pegar um tubo de resina. Porque aí você vai se concentrar na forma. É o que eu sempre falo. Se você tem algo extremamente complexo, separa, quebra ele, torna ele mais simples. Porque ao invés de você ter que lidar com várias arestas e equilibrar vários pratinhos, eu tenho o pratinho da forma, agora é a resina mais translúcida, agora é o esmalte, agora é o corpo, agora... Não, simplifica. É o que você fala no enceramento, né? A gente primeiro tem que aprender a forma, que a gente já quer, é uma dessas. Já queria sair fazendo o suco principal, não sei o quê. Não sabe nem a forma, né? Teoricamente, trabalha na forma primeiro, depois vai indo e tal. Realmente é o processo, respeitável. E é assim, é extremamente... Por exemplo, porque muito... São detalhes, né? Mas isso vai ser a vida inteira. Eu admiro trabalhos de outros profissionais e quando eu olho uma foto, eu fico assim, cara, o que eu tô admirando aqui? O que isso tem que eu não consigo fazer? Qual é o ângulo? E agora é mais difícil pra mim. Porque assim... O grosso eu tenho, tá? Agora eu quero... Uma vez eu fiquei analisando um lateral. Então eu pareço doida, porque eu gosto muito de anatomia. Analisando um lateral, o que ele tem? O ângulo dele é mais arredondado, distal, legal. Mas será que é só na incisão? Eu falava, tem alguma coisa que eu não consigo fazer, tem alguma coisa. Então é essa insistência, sabe? Mas eu acho que essa minha vontade vem de tudo aquilo que eu vejo que acontece com o paciente. Então, por isso que eu falo que é muito lucrativo, porque esse tipo de serviço me faz achar um ângulo do lateral em algum lugar para ficar melhor ainda. Não sou eu sozinha, eu sou o fruto do reconhecimento dos pacientes. Porque como eles ficam, me dá gás de ir lá e falar assim, entendi, o lateral ele faz uma curvinha lá na distal, lá no redondinho, também na vestibular, não é só na incisal. Então é isso, porque quando eu termino um caso, hoje eu aprendi a olhar para esse caso, ver o que eu posso fazer de melhor, mas sem peso. Sim. De falar, o próximo eu vou fazer aquele ângulo. E você acha que o mercado, assim, para quem decidir, por exemplo, eu, o ano que vem, um exemplo, decido fazer dentística, não tem faceta no curso, numa pós de dentística, por exemplo, né? Tem, em tese, deveria ter.
né? Por exemplo, na especialização de dentística, entra restaurações, entra clareamento, entra faceta de resina, faceta de porcelana, entraria tudo isso. Não significa que você vai fazer isso. Eu fiz, mas eu sei que teve outros colegas da especialização que não fizeram e tem especialização que não faz. A gente volta ao mesmo ponto de que eu vou falar sempre que para você fazer esse tipo de trabalho, você não precisa ser especialista. Então, a ansiedade do aluno de ir atrás de uma especialização é para aprender uma técnica legal, só que a frustração vem porque não fez. Eu acho que se é uma especialização, um curso assim, seria legal fazer. Mas daí, mais uma vez, tá novamente na mão de quem tá ali fazendo. Então, assim, pode ser que você vai fazer um curso que você não vai aprender, porque não fez impaciente. Não vai aprender assim, não vai colocar a mão na massa. Mas você vai estar diante, pelo menos, de uma técnica. Então, se a técnica tá passo a passo, você vai pegar a técnica. Por isso que a nossa preocupação quando a gente grava nosso conteúdo é mostrar realmente, assim, entregar tudo. Eu não escondo nada. E se você seguir o que eu tô falando, vai dar certo. Qual é o problema? Que as pessoas não seguem o passo a passo. Ah, não precisa pôr o fio. Né? Não segue o que tem que seguir. De financeiro de cada área que tem duas pessoas de áreas diferentes. Fala. Conversa um pouco sobre isso. Então é seguir o passo a passo e que vai dar certo. E aí o Fernando pontuou aqui sobre a diferença de valor, né? Tá tudo bem? Por exemplo, qual o trabalho na odontologia? Que tipo de trabalho você, Nath, sendo periodontista, quais são os valores de tratamento que você consegue oferecer para o seu paciente? Pode ser um ticket médio ou não, o ticket médio da limpeza e aí o serviço que você tem mais caro para o paciente de periodontia, qual o serviço que você oferece para ele? O trabalho mais caro de periodontia é cirurgia, não é? Ou enxerto, ou gengivectomia, mas normalmente os valores são bem parecidos. E normalmente é em torno de 2 a 3 mil reais que a gente cobra a cirurgia de gengivectomia ou de enxerto com tecido conjuntivo, vai. Às vezes até com membrana, mas normalmente esse valor é o ticket médio da pele, é esse pra cirurgia. Mas cirurgia não é o que mais tem no consultório. O que mais tem no consultório é tratamento de raspagem convencional, paciente com doença periodontal, ou limpeza, né? Profilaxia de paciente que não tem doença periodontal. E aí, nesse caso, o valor é muito baixo. Né? E você, Mai, nos atendimentos que você faz, assim, de orçamento para paciente, qual é o seu tratamento mais caro? Que vai entrar dentística também, né? Que é troca de restauração, placa meio relaxante, sei lá, vai entrar algumas coisas aí. Eu acho que como eu sigo muito essa linha, tô seguindo mais essa linha da parte estética, dentística curativa, eu sigo nesse patamar de uma restauração em oclusal, eu tô cobrando em torno uns R$400 por aí. Então, se você pega um montante disso... Não, mas se a gente tirasse a parte de facetas, um tratamento com você custa quanto, assim? Não precisa falar... Um plano de tratamento... Isso, que mais ou menos. Que seja médio, assim, maiorzinho. Uns 3 mil, por aí. Então, é isso que eu falo, né? Porque o comparativo com o tratamento estético fica muito... Né? É muito fora. Se você gera valor, se você entrega um serviço de qualidade para o paciente, bem provavelmente você vai conseguir, então, mostrar isso para o paciente e cobrar 20, 30, 40 mil reais se você está gerando valor. Então, é um ticket que permite que você trabalhe com aquilo que você gosta, agende a consulta de acordo com o tempo que você precisa, trabalhe tranquilamente, né? Então, é bom para as duas partes. Porque é bom para o paciente, porque ele vai ficar feliz. Ele vai reclamar de preço? Vai, normal. As pessoas, elas negociam. Mas ele vai ficar feliz e você também vai trabalhar de uma forma que você vai conseguir entregar aquilo que é necessário, sem correria. Então, eu acho que isso me faz trabalhar de uma forma muito feliz, porque hoje eu fecho a minha agenda com o tempo de consulta que eu preciso.
Eu não tô no bololô de atender Porque de tem meia em meia. retorno, né, Ju? Porque eu tenho um Você pode retorno. ter Porque, retorno por causa disso. porque eu faço isso pra quê? Pra moldar e entregar um caso. Se eu moldo e entrego, a minha margem de lucro vai lá pra cima, dá tudo certo, assim eu ganho dinheiro. Mas a dentística, ela permite, né, a gente fazer isso. Porque a periodontia... Nossa, se eu vender um tratamento de periodontia, vamos supor, uma cirurgia periodontal por 10 mil reais, o paciente nunca vai querer. Porque o que eu tenho pra mostrar pra ele que aquilo vai dar certo? Então, que vai ficar exatamente lindo por e isso. transformar e tudo mais, entendeu? É Não muito tem. palpável, Nath. É muito visível, né? Então, é por isso que é um serviço de alto valor. Sim. É reconhecido pelo paciente. E isso faz da dentística tão fantástico, né? E dá trabalho também, né? Então merece o valor. Dá trabalho? Não, lógico. É, A gente tem que se valorizar, né, dá como muito profissional. trabalho fazendo. Então, era isso que eu queria falar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dentística É isso. dentística é vida. E eu acho que ela pode assustar no começo por conta desses detalhes, mas lembrando da dica primordial de todas. Comece do simples, gente. Sim. Faz um negocinho pequenininho, não complica. Faz um ângulo, faz uma bordinha incisal. A bordinha incisal ainda vai dar raivinha porque pode fraturar. Mas Forma, né? altera uma Contorno. forma, vai devagar. Não vai pegar um caso de 10 facetas estratificando com guia. Não, começa simples, vai do simples. Usa a sua própria história para te motivar a ir lá e fazer novamente, né? Simples funciona, né, João? Funciona. Aí você vai se sentindo mais à vontade e vai Aos pouquinhos se desafiando. complicando um pouco mais. Tá certo. Então é isso. Isso aí, pessoal. É isso que a gente tinha para falar para vocês. Então, eu vou falar sobre as redes sociais. A gente está lá no Instagram. A Nath está como? Nathalie.odonto. A Nath fala sobre periodontia, então fala também da experiência dela de mestrado e doutorado. A Mai tá como, Mai? Doutora Mai _Oliveira, trazendo bastante dica para os pacientes, um todo aí do nosso cotidiano. A Bruna tá como? brunamira.odonto. Várias dicas para os graduandos e os Para os recém-formados. graduandos e os recém-formados. E eu, doutora Juliana, doutora.juliana_Rossi, onde eu tenho vários conteúdos também para outros colegas das nossas experiências aqui. E aproveita para se inscrever e compartilha o nosso conteúdo com outros profissionais que a gente vai ficar bem feliz, porque aí o YouTube ajuda a gente também. Exato. Certo? Certo. Boa Certíssimo. tarde. Tchau, gente. Tchau, Boa pessoal. tarde. Obrigada. Obrigada.